Olha, rapaziada, eu tive essa ideia de vídeo, que é basicamente como se eu estivesse apresentando o Atlético versão 2026 para alguém que não conhece o Atlético. Então, eu espero que vocês entendam a dinâmica. A gente tem uma troca direta aqui, mas eu vou viajar um pouquinho, botei até o Guardiola na tela, porque eu acho que quando a gente começa a receber uma descrição um pouquinho mais detalhada da situação, a gente começa a ver como o Atlético é um time melhor do que parece. E eu acho que no final das contas o resumo é esse. O Atlético é um time melhor do que parece. Então, ó, tirei o meu fone de ouvido, que eu gosto de fazer as lives aqui, costuma estar tocando sambinha. Peguei meu celular. Alô, Pepe? Vou até mostrar a capa do meu celular aqui pra vocês. É o Aymar, tá? Alô, Pepe. Não, tô brincando. Não consigo fazer essa cara de pau, não, mas vou tentar. Vou tentar. Preciso ser um pouco ator nessa brincadeira aqui, né? Mas assim, se eu conhecesse uma pessoa hoje, um norueguês, um catalão, que não conhece nada do Atlético, me pergunta, cara, quais são as suas projeções pro Atlético pensando na temporada? Primeiro de tudo, eu falaria. A gente precisa entender esse Atlético como uma construção que não começa no início do ano. A gente precisa entender esse Atlético como uma construção que começa no meio da Série B passada, onde um time que tinha muita responsabilidade de propor jogo só começou a reagir dentro da competição quando recebe o Kevin Viveiros. E o Kevin Viveiros ele deixa um recado muito claro: o Atlético é um time de transição. Apostando em um jogo de transição, o Atlético ele consegue subir 2, 3, 4 degraus no sentido competitivo. Se o Atlético cair na armadilha dos adversários de querer ter a bola, querer ter o controle do jogo, provavelmente o Atlético ele vai se enrolar e vai perder partidas em sequência. O Atlético de transição ele pode encarar do Flamengo aos times que subiram da Série B junto com ele, porque eu acho que ele vai ter ali uma ideia de jogo que permita que ele, assim, seja a sua melhor versão. E para essa ideia de jogo ser sua melhor versão, acho que não dá para depender apenas do Viveiros. Acho que a gente tem três nomes que são fundamentais na construção da jogada. E aí talvez a gente possa botar até um quarto, que é o Lucas Esquivel, o Arthur Dias, jogadores que participam muito dessa saída de bola, dessa base um pouquinho mais de forma um pouquinho mais objetiva ali, fazendo essa saída rápida, fazendo essa saída vertical, potencializando esse jogo vertical com passes longos, e os dois eu acho que são muito bons nesse sentido. Você tem o Bruno Zapelli, que é o ritmista, para mim, um dos melhores do futebol brasileiro, então também tem muita capacidade de fazer esse jogo de progressão, fazer esse jogo vertical acontecer da melhor maneira possível. Então você tem ali uma construção de muita qualidade. Você tem o Portija, que é um jogador que tem esse passe em profundidade de muita capacidade também. Então, olha como a base da jogada do Atlético é muito refinada para fazer essa transição ofensiva. E na frente você pode ter o Léo Derek, que é um jogador de ataque ao espaço, é um jogador de profundidade. Você pode ter uma dupla de ataque com Viveiros, com o Luiz Fernando e com o Julimar, que são atacantes muito velozes, sabe? Você pode ter no lado direito o Gilberto sendo esse jogador de ataque à profundidade, o Mendonça de um cara de muita força pelo lado. Então o Atlético ele é muito coerente dentro da ideia de jogo. E talvez seja isso que faça o Atlético ser um time diferente. E talvez seja isso que faça o Atlético ser um time muito mais competitivo do que vários times que na teoria tem mais material humano que o Furacão. Aí a gente olha para um mercado da bola que talvez não seja tão empolgante, meu amigo gringo, mas um mercado da bola que eu acho que pode ser certeiro. Porque a gente ataca. Olha como o mercado da bola do Atlético, se bem descrito, pode ser muito melhor do que parece. A gente consegue trazer um jogador que provavelmente vai estar na próxima Copa do Mundo, que para mim é um dos melhores reforços da temporada do futebol brasileiro. O Portillo é um jogador que briga pela titularidade do futebol colombiano, que não é um país que vai fazer figuração na Copa, é uma das possíveis surpresas. Um jogador com muita qualidade de passe longo, um jogador que tem uma inteligência de posicionamento acima da média. Então, acho que esse já é o cartaz que a gente tem no nosso mercado. A gente traz um dos laterais com mais assistência nas categorias de base no futebol brasileiro em uma temporada na história.
Um jogador com uma projeção gigantesca de ser um dos melhores jogadores assim a serem revelados no futebol brasileiro na temporada, porque tem muita facilidade de chegar à frente, fazer cruzamentos e botar os companheiros em condição de finalizar. A gente traz um volante para composição, um jogador mais de pegada, que aí sim é o Jadson. E a gente traz um volante também de qualidade de passe, de capacidade de ritmo, de passe atrás da defesa adversária. Que aí eu tô falando do Alejandro, que já foi uma peça que fez muita falta pro Atlético. Quando o Atlético não tinha o Zapelli, o Atlético sonhava em ter um jogador com as características do Alejandro Garcia. E vou além. O Alejandro Garcia, com a facilidade de quebra-linhas que ele pode fazer o Zapelli ser um meia com mais qualidade, porque essa bola vai chegar em entre linhas com mais facilidade. Então a gente atacou vários cenários ali do, 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 do elenco do Atlético que realmente precisavam ser reforçados. Aí a gente vai para a questão das individualidades. Nas individualidades a gente fala, vamos listar as 5 principais? A gente fala de um zagueiro com um potencial de dominância surreal, que é a situação do Carlos Terán, dominância física, dominância nas disputas, dominância na noção de posicionamento, seja para o jogo aéreo, seja para um jogo mais baixo. Eu sei que estão com muito receio de cravar que o Terán é um zagueiraço de Série A, mas na minha visão o Terán é sim um zagueiraço de Série A. Aí a gente pode falar do Zapelli, eu não tenho como não falar do Zapelli quando o assunto são as individualidades que o Atlético tem, um ritmista de muita qualidade, que controla, que tem o passe longo, que tem a capacidade de ditar ritmo, seja na hora de desacelerar também, não sempre na hora de verticalizar o jogo. Quando a gente vai jogando contra times mais fechados, é o cara que tem um passe além. Aí você pode falar do Viveiros, que é um dos principais rompedores do futebol brasileiro. É um cara que condiciona totalmente o jogo do Atlético nessa capacidade de atacar a profundidade. E do lado dele também tem um jogador muito forte, um jogador muito rápido, que é o Julimar, que ainda entrega um poder de associação pra gente ter uma dupla, não só um jogador individualmente com capacidade de desequilibrar. Então a gente já falou de 4. E pra terminar, eu não posso falar de outro jogador que não seja o Lucas Esquivel. Um lateral que constrói desde a base da jogada até aparecer no último terço com uma capacidade de cruzamento e de criação de jogadas muito acima da média. No fim, a gente ainda tem, no meio disso tudo, ótimos coadjuvantes. Principalmente se a gente for olhar para as categorias de base do Atlético, que não pode ser ignorado. Uma categoria de base que te oferece pelo menos 5 jogadores com potencial de titularidade. Arthur Dias, Léo Derek, João Cruz, Mikael e Dudu. E óbvio que eventualmente pode aparecer um Bruninho na disputa. São jogadores que fazem parte de uma geração de ouro do Atlético, que entrega muita competitividade, cada um com sua característica, mas que podem encaixar dentro de uma ideia de jogo. Primeiro, obviamente, nesse jogo de transição, e aí eu vejo o Léo Derek com muita capacidade de ser esse cara de ataque de profundidade à esquerda, o Arthur com muita capacidade de construção na base, o João sendo um ótimo jogador para dar ritmo ao jogo, e o Dudu com uma capacidade de desequilíbrio no último terço, muito bom, além, obviamente, do potencial do Mikael debaixo das traves. E alinhado a isso tudo que eu falei, a gente ainda tem um técnico que é um técnico que fez campanhas de destaque a partir dessa ideia de jogo. O Odair conseguiu surpreender com o Fluminense a partir dessa ideia de jogo. O Odair conseguiu surpreender com o Internacional chegando numa Libertadores a partir dessa ideia de jogo. Então, pegar times que não necessariamente estão na primeira prateleira e fazer esses times alcançarem um nível de entrega maior do que se espera deles no início do campeonato, é algo que o Odair consegue fazer, levando em consideração que já tem 6 meses de trabalho, levando em consideração que o Odair já participou de algumas das principais contratações e da montagem desse grupo, e levando em consideração que a gente já vem de uma Série B onde muita coisa foi provada dentro do trabalho do Odair. Então, meu amigo gringo e meu amigo atleticano, desculpa, se você quer ser pessimista, você pode ser pessimista. Eu não tenho como não olhar pra esse time e fazer a cara do Guardiola. Assim, ó. Eu acho que tem muito potencial. Tamo junto, é nóis.